Olá pessoal, meu nome é Débora e vamos continuar hoje um pouco mais de literatura. Bem, no nosso último encontro nós vimos a primeira fase do modernismo. Lembrando então algumas características que foram marcantes e que definem o modernismo então para o nosso país. O rompimento com o passado é uma marca muito forte aí então da primeira fase. Podemos lembrar então a respeito desse rompimento do passado era com as obras produzidas antes disso, como o parnasianismo, o simbolismo. Então agora há uma proposta para uma busca de uma expressão genuinamente nacional. Então eu tenho agora uma literatura com a cara do Brasil. Só que é bom lembrar que nessa postura revolucionária nós tivemos a influência das vanguardas. E quando eu digo de uma postura genuinamente nacional, eu digo então de uma cultura. Então a minha poesia agora traz a cultura nacional, traz os falares regionais, mas uma proposta aí das vanguardas para esse rompimento então da influência das poesias europeias para a criação então da nossa poesia. Nessa estrutura, nós tivemos uma tríade muito importante de autores que marcaram esse momento aí da nossa primeira fase modernista, que é Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Hoje, agora neste momento, nós vamos falar um pouco sobre Oswald de Andrade e depois seguimos os outros autores. O Oswald de Andrade, ele era, como eu diria, o maior agitador desse momento. Muito forte a sua presença, muito marcante. Porque ele era um agitador cultural, extremamente polêmico e ousado. E nacionalista. Quando eu digo nacionalista, eu falo da valorização das origens. O Oswald de Andrade, ele valorizou absurdamente as nossas origens. Então, tudo aquilo que era cultural, que fazia parte da nossa história cultural, acabou compondo aí a sua obra. Também posso dizer que ele era contra as convenções. Então, tudo aquilo que era proposto ali das obras parnasianas, as suas formas, o academicismo, ele retirou, então, nas suas obras. Extremamente satírico com seus poemas aí, piadas, eram poesias bem pequenas e que ali ele fazia uma crítica à burguesia da época. Irônico, então, na sua postura ali na poesia. E ele defende aí inspirações vanguardistas. E quando eu falo da sua defesa, eu falo apenas do movimento que o influenciou mais as vanguardas, que era o futurismo. O futurismo, ele trazia uma proposta de rompimento com o passado. E Oswald de Andrade entendeu muito bem isso e trouxe isso para as suas obras. Obras que marcaram aí a sua composição, eu tenho a poesia Pau-Brasil, uma poesia de exportação. O que é uma poesia de exportação? Então, lembra que eu disse que ele valorizava as origens. Então, é uma poesia que tem a cultura nacional, mas que tem uma expressão aí de fora. Então, eu preparo uma poesia com a nossa cultura, mas eu tenho uma linguagem estrangeira, eu tenho uma linguagem aí que veio para nós dentro de algumas vanguardas e que ele compõe a sua obra aí com excelência. Além da poesia Pau-Brasil, ele compôs outras duas obras, que foi Serafim Ponte Grande, que é um personagem que se rebela contra a burguesia na época, e tenho também Memórias Sentimentais de João Miramar. Nas Memórias Sentimentais de João Miramar, ela traz um tom autobiográfico, porque essas memórias são também de Oswald. Quando eu tenho esse Miramar, esse nome Miramar, são pseudônimos, ou é o pseudônimo, que Oswald de Andrade colocava em várias obras que ele compôs ali na sua casa. E assinou aí com esse pseudônimo, não tem a sua assinatura. Então, Memórias Sentimentais de João Miramar, não só esse personagem, mas também eu posso dizer que há uma memória do próprio escritor inserida nessa obra. Por que o destaque dessa obra?
pois ela traz uma mistura de gêneros, que até então não era muito comum. Essa mistura de gêneros que eu quero dizer é que dentro de um texto em prosa, eu tenho também a poesia e também eu tenho um tom jornalístico. Então, dentro de uma mesma obra, às vezes ele para e faz uma poesia em que eu tenho ali o meu eu lírico e ao mesmo tempo daí ele muda, ele vai para a prosa, que eu tenho meus personagens, eu tenho o espaço, eu tenho um narrador. E depois ele segue aí para um texto jornalístico e informativo, em que eu não tenho nada disso. Então é uma mistura de gêneros dentro dessa obra. Causou um pouco de estranheza, mas também marcou pela própria proposta da primeira geração modernista. Bom, sobre Oswald de Andrade, nós temos essas características bem marcantes. Vamos falar agora de um outro autor que marcou também essa primeira fase. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira também ajudou a compor esse momento da nossa primeira fase do modernismo. Lembrando que o destaque maior vai para o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Bom, Manuel Bandeira tem uma história bem interessante sobre a vida dele, que ele foi para fazer universidade de arquitetura e ele teve um problema na época. Aos 17 anos ele foi diagnosticado com tuberculose. Então o médico disse que ele teria mais 5, 10 ou até 15 anos de vida. E baseado nisso, a maior parte da obra do Manuel Bandeira acabou focado na questão da tuberculose. Então você vê temas recorrentes sobre a morte, muito sobre a morte. Então era uma questão obsessiva, a sua vida acaba ajudando a compor a sua obra. Mas, um detalhe, ele morreu aos 82 anos. Então, durante todo esse período, apesar de toda essa influência, nós vemos também outras características bem marcantes aí na sua obra. Manuel Bandeira, ele trabalhou muito a questão do verso livre, então já foge aquela questão novamente do parnasianismo e tal. Mas ele foi um autor que teve essa influência, sim, mais marcante do que o Oswald e do que o Mário de Andrade. Então nós vamos ver ainda, apesar dele falar do verso livre, alguma influência ainda com as obras mais voltadas ao passado, que são aquelas que a primeira fase até critica. Então nós temos uma linguagem coloquial também dentro das suas obras, tudo que era proposto aí para a primeira fase. Há uma simplicidade, ele extrai coisas assim do cotidiano para criar suas poesias, que é algo bem difícil de fazer, porque não tem aquele tom tão lírico. Há uma reflexão existencial, de novo, por causa da sua condição de saúde. Então ele reflete muito a questão de estar aqui, por que estar aqui. Muito sobre a solidão, que ele vivia até. Então essa autobiografia acaba entrando em muitas das suas composições. A obra do Manuel Bandeira, nós podemos colocar em 3 fases. A primeira, que é pré-simbolista. Então eu tenho aquele espírito decadente que traz aí, que pesa muito nas suas poesias. Eu tenho uma outra fase que ela é modernista, e aí que nós vemos muito claro as características aí da primeira fase modernista, que são os versos livres, a linguagem coloquial e alguma influência das vanguardas, novamente, como alguns deles tiveram. Volto a lembrar vocês que há uma busca muito grande por aquilo que é nacional, mas também alguma influência aí europeia ficou na obra, né? Nós temos isso, mas há sempre aquela busca sobre algo genuíno, que é do país. E a terceira fase dele, nós podemos dizer que é pós-modernista. E aí há muita coisa da vanguarda, há muita influência, e ele caminha até para propostas mais avançadas ainda que a própria primeira fase do modernismo, aquilo que os autores visavam nesse momento, nessa época. É um humor
também na obra dele, mais voltada ao escapismo, em que ele cria um mundo perfeito, e não só em uma obra, várias ele compôs que tinha essa característica. Mas tem uma que eu gosto bastante e que eu queria destacar, que é Vou-me Embora para Passágada. Ali ele cria um mundo ideal, então há uma fuga daquilo que ele vive aqui para esse mundo. E esse mundo, ele pode fazer aquilo que ele pensa, aquilo que ele gostaria de fazer e que a doença o impede aqui na vida real. Então um trechinho dela diz assim: vou-me embora para Passágada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Ele coloca uma idealização de um mundo que gostaria de viver. Ele cita até em alguns momentos algumas ações, como andar de bicicleta, correr, coisa que ele não podia fazer aqui por causa da doença. Então, não só essa obra, como outras, nós podemos ver essas características, porque, como eu disse, o Manuel Bandeira, a sua vida ajuda a compor a sua obra, e ele viveu o tempo todo pensando na possibilidade de morrer, de não estar aqui. Então, os temas se voltam muito em torno disso. Bom, agora nós vimos aí sobre o Manuel Bandeira, já vimos também sobre Oswald de Andrade, e agora vamos seguir com Mário de Andrade. Sobre o Mário de Andrade. Ele foi o escritor mais culto, mais técnico dessa primeira fase. Um estudioso, maestro, se envolvia muito com as questões críticas literárias, então ele tem uma teoria muito aprofundada de toda a construção literária desse momento. Em uma das suas obras, que é Pauliceia Desvairada, nós vamos ter aí uma introdução falando sobre toda essa parte teórica, e até então não se tinha na literatura algum escritor que tivesse feito isso. E ele o fez muito bem. Então ele estabeleceu aí características para essa literatura. Bom, o Mário de Andrade foi considerado o papa do modernismo. Então imagina o peso aí. Um conhecedor extremo do folclore. Então Mário de Andrade ele passou por várias regiões, conheceu o país para poder inseri-lo então nas obras aí que ele produziu. Bom, eu tenho dois temas que giram em torno da produção literária do Mário de Andrade. Um primeiro, é o amor que ele tinha por São Paulo. Então, Pauliceia Desvairada, que foi um dos poemas, aí, né, uma obra composta por diversos poemas, que ele trabalha elogiando essa cidade, o seu crescimento, desenvolvimento industrial, a chegada dos imigrantes. Então, ele fala demais, até o movimento mesmo, a Semana de Arte Moderna, esse evento aconteceu em São Paulo. Então, tudo ele fala nessa obra sobre essa capital e externa a todo momento o seu amor aí pela capital, pela São Paulo. Não só a questão da capital, mas ele também vai conhecê-la de forma completa e traz isso então na construção aí dos seus poemas. Um outro momento, ou um outro tema também trabalhado por Mário de Andrade, seria aí a antropofagia. Então, nessas obras, né, tanto prosa quanto poesia, ele traz muito a questão dos índios, então as lendas que ele se aprofundou. Então, eu tenho aí dois momentos. Um que ele fala da cidade de São Paulo e outro que ele vai trabalhar muito bem essa questão aí de lendas do folclore. Das obras que marcaram, já falei de Pauliceia Desvairada, que é aquela que ele descreve sobre essa correria de São Paulo, essa vida louca, esse desenvolvimento, que são poemas. Também tem uma outra obra que é Amar, verbo intransitivo. Nessa obra, ele trabalha uma crítica muito grande à burguesia. Então, contando a história dos costumes aí da sua própria casa, e ele contrata uma alemã para fazer, então, a iniciação sexual aí do Carlinhos, do seu filho, que ele estava muito preocupado com isso, e então ele contrata aí essa alemã. Só que a história acaba partindo para um outro rumo e que ele não esperava.
bem interessante. Então aqui pesa uma crítica muito grande sobre a falsidade, a falsa moral que essa burguesia colocava aí, então, na sociedade da época. Uma outra obra também que marcou muito interessante é Macunaíma, então o nosso anti-herói. Na realidade, não é porque ele era ruim, não. Macunaíma, ele apresenta características que fogem um pouco do que são características aí dos nossos heróis. Então, ele tem também ali descrito durante a obra a preguiça, a esperteza, a malandragem. Então, algumas características que não eram próprias de um herói, por isso considerado então o anti-herói. Macunaíma, ele traz assim um resumo de uma crítica de uma cultura brasileira. É a raiz do nosso folclore. Isso tudo você vai encontrar dentro desse livro. E a mistura que forma então o nosso país. Então, Macunaíma, ele representa ali o índio, né, desde o seu nascimento, o negro, e eu tenho ali então os europeus, né, essa cultura, tanto que o próprio personagem, de repente, ele é negro, vai se banhar no rio e se transforma em loiro de olho azul. Então você tem aí uma passagem por todas as culturas, pode-se dizer aí etnias, e que representa então a nossa cultura. Bom, Mário de Andrade, riquíssimo, né? Foi um dos mais importantes aí na nossa primeira fase. Então, assim, terminamos as características, né, sobre as obras desses autores que marcaram a primeira fase do modernismo. Por hoje é só e nos vemos aí numa próxima aula de literatura.